existência e temos connosco as 3 engenheiras e empreendedoras deste projeto. Boa noite, sejam bem-vindas. Estão aqui presentes para nos contar o porquê de uma cidade flutuante, na qual a maior parte de nós vive. Como surgiu o projeto? Nós somos colegas de faculdade e ficámos grandes amigas. Com o passar dos anos, começámos a verificar que os níveis das águas do mar cada vez subiam mais e com o aumento de temperatura a água sofreu diminuição de densidade, a chamada dilatação térmica, aumentando assim o volume das massas de água. Os oceanos, tal como nós sabemos, encontram-se numa bacia e a única maneira que tivemos de fazer face a este aumento de volume foi subir o seu nível. Pois muito pensar se face ao agravar da situação surgiu-nos uma ideia mirabolante, projetarmos uma cidade flutuante. Quantos habitantes lá na universidade? Que vantagens tem o ambiente e a população que vive neste tipo de cidades? Podem explicar o ambiente do país? Cada uma das cidades alberga cerca de 500 mil habitantes. A nossa cidade é anfíbia e autossuficiente. Face à crise ecológica mundial, um dos nossos objetivos com a planificação e construção desta cidade foi fomentar a sustentabilidade de águas profundas. A nossa cidade, inteiramente anfíbia, visa cultivar o desenvolvimento da biodiversidade e da própria fauna, ao redor do Lago Central, que coleta e purifica as águas da chuva. Como é óbvio, quando pensamos nesta cidade, o objetivo foi cultivar uma coexistência harmónica com a natureza. Planificámos espaços coletivos, redes de ruas, com a intenção de criar uma cidade que fosse capaz de suportar todas as necessidades de todos os habitantes, de qualquer idade. Penso que conseguimos executar algum sucesso. Bom, e os transportes? Construir cidades anfíbias implicar uma mudança drástica nos transportes, entre outras coisas. Pensámos de imediato em autocarros anfíbios, cuja capacidade é 48 passageiros. Estes autocarros possuem um casco semelhante ao casco de um barco, de forma a dar flutuabilidade e estabilidade na água. Também há a limusine anfíbia, para aqueles com maior possibilidade financeira. Este transporte dos ricos tem a capacidade de alocar 23 passageiros, possibilita o máximo conforto. Tem ar-condicionado particular, sistemas de entretenimento e o acesso à internet. Também pensámos no cabo separador, que serve para as pessoas se deslocarem ao longo de toda a cidade, sendo que suporta um maior número de pessoas e conforto em relação às bicicletas. As cápsulas, e tal como se sabe, são movidas por nós a pedal. Também pensámos no carro anfíbio, que submerge até 10 metros de profundidade, possui um motor elétrico e é ecológico. Com certeza que todos estes meios de transporte são para a estabilidade da população. Sim, exatamente. Mas já tentaram, como sabemos, ainda existem pessoas a viver lá. Como são os transportes? Na cidade inteira, os carros são movidos à água de forma a não poluir. Estamos empenhados em diminuir a poluição, sendo esse o nosso principal objetivo. Como funcionam estes carros? A água vai do tanque para um reservatório cheio de boro em pó. O boro suga o oxigênio da água, deixando a água só com o hidrogênio. Posteriormente, o hidrogênio vai para o motor, onde é queimado, como se fosse gasolina. E existe algum gás expelido? Pode prejudicar a atmosfera e a natureza? Dentro do motor temos o oxigênio, que se combina com o hidrogênio, dando origem à água. Portanto, a única coisa que é expelida para a atmosfera é o vapor de água, que não tem qualquer malefício para a natureza. Com certeza também verificamos diferenças na alimentação. Sim, o nosso objetivo foi criar uma cidade com grande cobertura vegetal, grande espaço nos quais se possa fazer o bom uso da agricultura e dela poder tirar o melhor proveito para a alimentação. Neste tipo de agricultura são apenas utilizados produtos naturais não comuns, como os fertilizantes. Sabemos que esta medida levará a um decréscimo da produção. Por exemplo, as pessoas podem consumir determinado fruto ou vegetal se este mesmo estiver na sua época de crescimento. Podemos também buscar outras cidades e outros tipos de alimento, deslocando-nos através dos transportes que possuímos, nos permitem deslocar debaixo de água a uma grande velocidade e sem qualquer tipo de poluição. E relativamente à biodiversidade da vegetação? O objetivo foi vestir a cidade de espaços verdes, onde é favorável a criação de animais que podem servir ou não de alimento aos habitantes. Os animais localizam-se em espaços apropriados. Uma das primeiras coisas em que pensámos foi vestir a cidade de espaços verdes, de uma forma que os habitantes se encontrassem rodeados de florestas, mais precisamente esplêndidas paisagens verdes. Foi admirável a forma como foram usadas as energias renováveis. Claramente, pensámos de imediato instalar na vegetação que serve de estruturar a cidade sistemas de energia eólica, visto que este tipo de energia não se esgota, é limpa, amplamente distribuída globalmente e utiliza-se para substituir fontes de combustíveis fósseis e auxilia na redução de efeito de estufa. Os painéis solares são as aplicações que terão mais valia. Sim, os painéis captam energia solar e convertem em energia elétrica, sem qualquer tipo de emissão de gases poluentes. A
A água da chuva, por sua vez, é recolhida e tratada no lago central, que serve de abastecimento à população. Toda a energia que é produzida é superior àquela que é consumida, conseguindo-se assim um desenvolvimento sustentável. Podemos dizer então que estamos a caminhar para a sustentabilidade, certo? Sim. Não existem emissões de dióxido de carbono. Usamos energias renováveis e conseguimos produzir mais energia do que aquela que é consumida. E os resíduos, como são tratados? A água em 90% dos resíduos sólidos serão reaproveitados, os restantes 100% relativos aos resíduos sólidos